Olá! Começamos mais um episódio do Saindo do Zero. Hoje é o nosso segundo episódio. Estamos com a Rosângela, que já quero deixar bem claro que é um prazer enorme estar te entrevistando. É um prazer enorme compartilhar a tua experiência com várias pessoas, várias mulheres que já passaram por onde você passou e a gente conseguir compartilhar a tua história. Vamos já começar? Diga. Perguntando a sua idade. Pergunta 34 anos. Novinha, né? Mais ou menos, Novinha né? ainda, novinha. É. Rô, vamos começar de lá de trás. Certo. Quando você começou, você já começou no ramo da micropigmentação? Você começou em registro CLT? Como foi o teu começo? O meu começo foi no registro CLT e eu trabalhava, posso contar Pode, do início? do zero. Quando eu completei 18 anos, eu comecei a trabalhar numa academia, na recepção. Nesse caso, depois de alguns meses que eu estava lá na academia, uma dona de uma clínica de estética gostou muito de mim e a filha dela é minha amiga, até a Marcela. E ela me contratou para trabalhando lá como secretária na área de estética. Como na academia eu não tinha vontade de crescer referente à educação física, porque só se eu fizesse essa formação. E eu sempre gostei da parte de estética. E lá eu vi que era uma grande oportunidade. Então eu consegui falar com o meu antigo patrão, entrei nessa clínica de estética, fiquei lá em torno de quase 2 anos. E nesse período que eu estava trabalhando na clínica de estética, eu iniciei o meu curso de micropigmentação, que foi em 2009. E nisso eu continuei trabalhando com o CLT, junto com a micropigmentação, trabalhei também na clínica. Depois eu saí da clínica e comecei a trabalhar somente com a micropigmentação. E depois disso, depois de uns 6 meses que eu estava trabalhando somente com micropigmentação, eu acabei voltando para a academia novamente. Eita! Eu fui ajudar uma amiga nesse período, ela trabalha ela é professora de educação física, e ela falou assim: Rô, você consegue ficar pra mim durante 3 meses? Eu vou, mas eu volto. Como é só meio período, eu creio que não vai atrapalhar no teu trabalho. Eu falei assim, tudo bem, com certeza, fico durante os 3 meses. Só que nesse período, quando ela retornou grávida. Esses 3 meses se transformou em... 3 anos. E ela voltou grávida, mas aí ela retornou pra academia, isso foi em 2011. E você tava lá e atendendo no teu estúdio? E no estúdio, o estúdio aqui, o meu estúdio não, eu atendia na sala da minha casa. Atendia na sala da minha casa e também já trabalhei em alguns salões. Mas eu priorizava muito atender na minha casa por causa do valor também, né? Porque aí você não pagaria comissão. Exatamente. Aí eu saí da academia, fiquei durante os 3 meses. Quando foi em 2012 que ela ia entrar na licença maternidade, eu retornei. Depois que ela completou a licença, ela falou: Rô, eu não consigo mais ficar na recepção também. Aí ela ficou só na área de educação física como personal na academia e eu fiquei lá. Como o antigo patrão já me conhecia, já trabalhei com ele durante bastante tempo, ele me recontratou e eu comecei a ser registrada novamente. Então tu tava atendendo já, parou de atender e voltou pro CLT? Não, Isso? eu fiquei nos dois. Você ficou atendendo os dois? Meio período, porque na academia era das 7 até as 2. Ah, tá. Então das 2 em diante você atendia. Eu tinha horário flexível, Entendi. né? Mas quando você retornou pra academia, você já estava atendendo, você saiu para atender e estava focando no seu negócio. Isso. Quando a sua amiga te chamou e pediu essa força. E aí você voltou, ficou 3 meses, esses 3 meses se transformaram em 3 anos. Isso. Mas durante esse período, qual foi o motivo que fez você voltar? Foi inteiramente por amizade ou foi um motivo financeiro? Não, eu preciso complementar a renda, o que eu ganho aqui não é o suficiente, que a gente sabe que no começo não é fácil. Qual foi o motivo que te impulsionou a falar assim, não, vou parar um pouco e vou focar lá e aqui também? O motivo foi por causa dos dois, por consideração pela minha amiga, e também financeiro. O que eu foquei? Durante o salário que eu recebia da academia, eu servia para mim pagar as minhas contas, só com o que eu ganhava. E com a micropigmentação eu conseguia guardar.
porque aí eu conseguia investir em mais cursos, em materiais de qualidade, porque eu sempre fui a louca de inovação na área da estética. E pra mim é muito gostoso investir nessa área. Sim. Então, no caso, você voltou, porque aí você teria, até pra quem tá assistindo, entender que dá pra você conciliar os dois. Isso. Que aí o que você ganhava, você pagava as suas contas. Exato. E aí o que você ganhava, tipo, da micropigmentação, você conseguia investir no teu negócio e fazer um caixinha ali guardado. Exatamente. Legal, Rosângela. E deixa eu te perguntar, como foi o processo depois desses 3 anos que você saiu de lá? E aí como foi, tipo, que você decidiu pegar e falar assim, não, é o momento de eu sair e de eu focar só no meu negócio? Quando você percebeu que seria esse momento? Foi pro fluxo? Foi pro financeiro? Como é que foi que você tomou a decisão? E você tinha algum medo, tipo, quando você tomou essa decisão de largar aquilo? Porque, querendo ou não, quando a gente tá no CLT é algo fixo todo mês, né? Exatamente. Então como é que foi essa mudança pra você? Foi difícil, porque depois, como eu fiquei durante os 3 anos, a gente, como você acabou de falar, é uma renda que todo mês a gente tem. Então dá um pouquinho de medo. E quando eu saí da academia foi quando eu tinha acabado de casar. Só que o fluxo aumentou muito. Aí eu parei pra pensar, eu tenho que arriscar. Porque o tempo que eu não estou atendendo é o dinheiro que eu tô perdendo. E aí eu conversei com meu marido falou, você tem certeza disso? Eu falei, tenho. Só que aí eu tava registrada durante 3 anos, gente, vocês vão dar risada dessa parte. Eu não queria pedir as contas, pra não perder. Quem trabalha de CLT sabe que quando Entende você perde as muito contas, bem. você sai com uma mão na frente e uma atrás. Exatamente. Você não tem seguro-desemprego, você perde tudo. Exatamente. Aí eu conversei com o meu antigo patrão e ele começava a me pedir algumas coisas e eu acabava dando uma dificultada em algumas coisinhas. Ele falou, Rô, você já tá com o seu negócio próprio, vamos entrar num acordo? Eu falei, não quero entrar num acordo. Aí ele falou assim, então tá bom, então eu vou te ajudar. Aí ele me dispensou, aí eu cumpri só o período ai, como é que fala? Os 30 dias? Que é do aviso prévio. O aviso prévio. E daí de então, depois que eu saí da academia, foi aí que as portas se abriram. Só que durante esses 3 anos que eu fiquei na academia, foi onde eu captei mais clientes. E você chegou a ganhar mais no seu negócio ou nesses 3 anos você ganhava mais na academia? Não, no meu negócio. Então o ideal, assim, que eu tô querendo mostrar e motivar todas as meninas e os meninos que estejam assistindo, é que você só tem que ter o primeiro passo, é começar, não ter medo. Não ter medo. E aí você falou que no começo, nesses primeiros 3 anos, foi onde você deu um boom, que você ficou mais vista. Você lembra qual foi as estratégias de marketing que você usou naquele período para conseguir dar esse boom? Porque a gente sabe que hoje a gente faz aquele marketing consciente. Sim. A gente estuda, então a gente sabe o que a gente está fazendo. Mas quando a gente começou lá atrás, a gente fazia marketing sem saber que estava fazendo marketing. Exato. E aí, olhando toda essa trajetória, você lembra as estratégias que você usou para conseguir ser vista, para conseguir ficar conhecida e aumentar a tua cartela de clientes? Foi o boca a boca, porque naquela época não tinha. Tinha até a internet, mas não era com a força que tinha hoje. Com a força que tinha hoje. E lembrando que quando eu iniciei, só voltando só um pouquinho para o pessoal poder entender, assim que eu me formei, eu fiz a sobrancelha da minha mãe, e minha mãe trabalha num condomínio. E ela é porteira nesse condomínio. Então as meninas da limpeza acabaram vendo a sobrancelha dela, e a minha mãe acabou divulgando. Nisso, as moças da limpeza que trabalhavam com as patroas viram, e elas começaram a conhecer o meu trabalho. Aí nisso foi o boca a boca. Aí depois de alguns anos, aí veio a internet, né? Que veio esse boom, essa explosão. Mas o boca a totalmente. boca você usou ele por quantos anos? Muitos anos. Até hoje, né? Até então, hoje, usa, porém, mas com a internet hoje até, acho que até 2014, comecinho de 2015, era tudo boca a boca. Não tinha como. E olha, uma coisa muito importante, tipo, que eu vejo também na empresa, tudo, e a Rosângela vai poder me falar se eu tô mentindo ou não.
a maior estratégia hoje em dia é o boca a boca. Então, assim, incentive as clientes que você tem a trazer mais pessoas para você. Incentive com brindes, com descontos, caso ela traga novas pessoas, porque o boca a boca hoje em dia é o que vai mais passar credibilidade para a empresa. E ser sincero também. Exato, porque a diferença é muito grande de uma pessoa, tipo, olha, eu fui lá, vai lá que é bom, e de uma foto de antes e depois que ela vê na internet. Não que não seja necessário, é extremamente necessário. Uma coisa não anula a outra, mas tem um peso diferente, né, Rô? Exato. E quando você percebeu que você estava conhecida por micropigmentação, falou assim, não, a Rosângela Lima, a da micropigmentação. Quando foi que você percebeu? Depois de quanto tempo? E como você percebeu isso? Quando eu acordei, na realidade referente às redes sociais, porque eu não acreditava muito nas redes sociais. Eu tinha feito o Instagram há alguns anos, acho que foi em 2011, só que nem ligava pra ele. Eu só criava a página do Facebook e comecei a divulgar os meus trabalhos lá. E esquecia do Instagram. Agora eu tô na fase do Instagram esquecendo um pouco da página. Peço até perdão para as minhas clientes. Foi depois do Instagram que eu comecei a crescer, as indicações de boca a boca, aí as clientes acabam mencionando, marcando. E aí eu fui ganhando números assim de foi seguidores. Muito rápido isso? Não foi muito rápido. Hoje você está com quantos seguidores? Hoje eu tô com 52 mil seguidores. 52 mil. E todos orgânicos? Maioria orgânicos. Você já fez tráfego pago? Já fiz tráfego pago e também já participei de alguns sorteios que me deu muito retorno. Tá, entendi. Tem muitas clientes que eu participei de sorteios desses famosos que aparecem aí pra gente poder dar um engajamento maior, mas isso já faz muito tempo. E me ajudou muito, porque Naquela eu tenho clientes época, né? de São Paulo que vêm pro Guarujá só para realizar o procedimento comigo e vai embora. Então você percebeu com questão, tipo, quando o seu Instagram foi aumentando. Foi aumentando, E aí exato. você falou, caraca, eu tô conhecida mesmo. Exatamente. E hoje em dia você é micropigmentadora, mas você não realiza apenas a micropigmentação. Hoje em dia você faz a despigmentação a laser, Sim. que também está atrelado à micropigmentação, dá pra fazer de tatuagem também, mas está atrelado a micro. E você realiza outros procedimentos hoje em dia, que você começou a realizar no ano passado, né? Ou foi esse ano? A parte de estética eu já tinha iniciado junto com a micropigmentação. Só que eu não divulgava tanto. Ah, você porque começou a divulgar foco... agora. Exato. O meu foco maior sempre foi a micropigmentação. Só que o que acontece? Chega uma hora... Quando eu iniciei, era eu e mais 2, 3 profissionais aqui do Guarujá. Depois a área do mercado de micropigmentação cresceu demais. Não que isso seja ruim. Porém, hoje as clientes elas têm um leque de opções, de profissionais. Entendeu? Então ficou um pouco mais difícil. Então nesse caso, de acordo com o meu crescimento na minha área, o que acontece? Muitas clientes acabavam julgando as minhas redes sociais por ser muito bonito, por eu postar trabalhos, por eu realizar cursos de excelência e qualidade. As clientes acharem que eu estava cobrando muito além do que elas poderiam pagar. Porém, se elas não me mandam a mensagem, não vai saber. Elas nunca vão saber. Mas isso não é uma coisa ruim, isso leva em consideração o posicionamento. Sim. Que o teu posicionamento na internet foi essa questão da qualidade. Então Exato. aquela pessoa que ela vai atrás de qualidade, ela vai perguntar, independente se o Instagram tá tipo, uau ou não. Exato. Acaba assustando um pouco? Às vezes acaba assustando, mas eu vejo como um ponto positivo. Sim. Porque não é fácil chegar nesse ponto da pessoa, olhar e falar, nossa, acho que é caro. Exato. E quando me vê, ou vê aqui o meu cantinho, acham que eu estou na elite, acham que eu estou no centro do Guarujá, nos melhores lugares. E não, gente, eu quero poder encorajar vocês, eu atendo no quintal da minha casa. Depois de 14 anos, né? Depois de 14 anos, eu tenho o maior orgulho de falar isso. Eu não saio daqui para poder estar pagando aluguel, já que eu tenho essa oportunidade. Não estou falando para você que está me vendo agora, caso não tenha esse privilégio, aí eu tenho que encarar sim um aluguel. Porém, eu não tenho coragem, porque essa é a forma de eu poder investir mais em conhecimento, em estudar. Em outubro agora eu vou estar indo para a França, realizar nem eu sabia, tá sabendo agora. Realizar um curso, vou participar também de um campeonato. Isso foi desde 2020. Só que aí veio a pandemia, depois veio meu filho. É verdade, eu lembro aí depois disso. veio meu filho, aí ficou um pouquinho, eu tive que dar uma pausa para depois dar início aí continuidade a todos os sonhos, projetos Nossa, que eu tenho. Fico feliz.
E hoje em dia, né, depois de tudo isso, de todo esse crescimento, qual é a estratégia de marketing que você usa no seu negócio hoje? Tipo, além do boca a boca, no seu Instagram ou nos seus trabalhos, na sua divulgação, o que é que você fala assim, olha, eu faço isso e dessa forma eu consigo atingir mais pessoas, eu consigo atingir clientes e consigo continuar fidelizando. E quando eu falo estratégia de marketing, eu não falo só no digital, eu falo no off também. Dentro do teu espaço, o que é que você faz que cativa o teu cliente, que já está contigo, e que você consiga também trazer novas para as pessoas que estão em casa conseguirem entender como é que você consegue atrair esses clientes. Então, eu pego muitas dicas até no teu Insta, sigo outros profissionais da área da micropigmentação também, que eu me inspiro muito. E também, antes de eu engravidar, eu estava com uma equipe que estava cuidando das minhas redes sociais, então essa foi uma forma dela mostrar pra mim, falar, Rô, você tem que postar, você tem que aparecer mais. E foi assim que eu tô colocando em prática, e dicas de amigos também. Já conversando, Já conversando, troca de experiência. Então vamos lá, só para o pessoal entender. Questão de estratégia, hoje você aparece mais. Sim. Você chega a ter uma rotina no History, consegue... Eu tinha uma rotina, porém quando a gente se torna mãe, fica um pouco mais difícil. Então tem época que eu apareço muito e tem época que eu sumo. Sim. Mas agora, independente de aparecer ou não nas redes sociais, eu tenho que postar todos os dias um conteúdo nas minhas redes sociais. Então, isso é muito importante, é uma estratégia muito boa, que é a estratégia da constância. Porque se você tem constância, você é visto, o Instagram te leva outras pessoas, né? Então é muito interessante, é muito legal. Então pra você também que tá começando, ou tipo, que não tá começando e tá meio perdido, não sabe o que fazer, aparecer, botar as caras. E não tem que ficar com vergonha. E eu vejo também que você posta resultado todos os dias. Sim, eu acho que é uma estratégia muito interessante, porque a Rô, mesmo quando ela tava com o filho, ela não tava aparecendo, porque ele tava pequenininho, mas ela postava todo dia. Antes dele, ela postava 3 antes e depois por dia. Eu ficava assim, meu Deus, como ela consegue postar 3 antes e depois por dia? Mas é o que vende. Exato. E é uma estratégia extremamente legal. Você pode também focar no antes e depois, que é o que vai atrair mais cliente, né, Rô? Exatamente. E a gente já falou várias vezes, né, do seu baby, não é nenhuma surpresa. E assim, eu te conheci antes de você ter filho, a gente teve várias conversas sobre o filho. e a gente sabe, tipo, que a vida muda. Porque antes você era work hard. Às vezes você falava, gente, comecei a trabalhar hoje 9 e terminei meia-noite. Exato. E aí eu quero saber o que mudou na tua vida depois do filho, porque provavelmente deve ter pessoas que vai assistir a gente que está grávida, ou que está querendo engravidar. Então, o que muda na Rosângela profissional depois que ela se tornou uma Rosângela mãe? Foi muito difícil, porque quando o Levi, além de tudo, é meu amigo. E nós conversávamos muito, porque eu não tinha pretensões nenhuma de ter filho. Minhas clientes próximas também, sempre compartilhei isso com elas, tanto que na hora que eu postei que eu tava grávida, veio, nossa, uma enxurrada de pessoas, ai, oh, parabéns, mas como é que foi, como que aconteceu? Aí eu expliquei o que aconteceu, que foi Deus que quis me presentear, e hoje eu entendo que foi a melhor coisa que Deus poderia ter dado. Mas foi muito difícil, porque o Levi me conhece, sabe que eu sempre fui... eu tenho que trabalhar hoje, eu vou e eu não tenho medo e tá tudo certo. Mãe só de pet. Mãe só de pet. Depois que você descobre que você tem uma vida fora do peito, é muito difícil. Pra mim foi difícil de aceitar. Eu amava já o meu filho, mas era difícil conciliar entre vida de profissional, vida de mãe, vida de esposa, embora meu marido me ajuda muito. Mas na cabeça de uma mulher, com os hormônios à flor da pele, tudo muda, é muito difícil. Porém, aos poucos, tudo vai se encaixando. Hoje o Heitor inclusive hoje ele tá completando 1 ano e 2 meses. Legal. E ele já entende mais. E pra mim, a minha rotina, depois de 1 ano, tá começando a voltar. Embora eu hoje trabalhe menos, por causa que eu não quero perder... Quantas pacientes você tem por dia? No máximo 4 agora. E eu só atendo no período da tarde, porque eu me dedico pela manhã a ficar com meu filho. E à noite tem alguns dias que eu fico com meu marido, e outros dias eu fico sozinha com o Heitor, porque ele tem que trabalhar, né? Então eu trabalho pouco, porém, para dar mais qualidade de vida para o meu filho referente à presença de um pai e de uma mãe. Não quero dizer que quem coloca filho em escola ou em creche não é uma boa mãe, não é um bom pai. Porém, graças a Deus eu tenho essa oportunidade, como eu falei, eu atendo no quintal da minha casa
eu tô ali, ó, qualquer coisa, se eu escutar um chorinho, eu vou lá socorrer o meu filho. Então é dessa forma. É difícil, mas depois fica mais fácil. Legal, Rô. E você falou, tipo, em questão de marketing, empreendedorismo, você acompanha no Instagram, você dá dicas, você vê de outros profissionais também. E hoje em dia, você estuda marketing, você estuda empreendedorismo, ou para conciliar os estudos é muito difícil? Qual a forma que você consegue se aprofundar no assunto? Porque a gente sabe que a gente que empreende, as coisas mudam, tipo, todo Todos dia. os dias. Marketing, a forma de você se divulgar muda, a forma de empreender muda. E você estuda, você busca conhecimento. Como é essa rotina sua no ramo empreendedor? Eu tento, porque é difícil. Além de mãe, de profissional, tem as coisinhas de casa pra gente resolver também. Então eu vou dividindo. E também pra não sair um pouco do meu momento de lazer. Né? É importante, então eu estudo, mas não digo que tem aquele foco. Não é aquela rotina de estudos. Aquela rotina, todos os dias, 6 horas da tarde eu tenho que ir lá, vou ter que estudar. Eu estudo de acordo com o que eu posso e o que eu consigo. Mas eu nunca deixo de adquirir mais conhecimento. Legal, isso é muito importante, né? E qual foi a maior estratégia até hoje que você usou? Que você fala assim, não, tipo, essa estratégia aqui, essa ação que eu fiz, esse tipo de coisa aqui que eu fiz, me deu um boom, assim, eu consegui clientes, assim, tipo, num nível gigantesco. Porque, assim, eu não vejo você fazendo promoção. Muito difícil. Então, qual é a estratégia que você usa? Tipo, hoje em dia, ou que você já usou, que você falou assim, olha, eu usei naquela época, hoje em dia eu não uso mais. Mas naquela época me deu, assim, um boom gigantesco, tirando boca a boca. Sim, eu prezo muito um atendimento humanizado. E isso faz a gente captar muito o cliente e, no meu caso, eu não tenho secretária, a secretária sou eu também. Então eu faço questão de estar respondendo as mensagens das minhas clientes. Às vezes elas falam assim, poxa, desculpa pelo horário, depois você me responde. Se eu puder responder naquela hora, eu vou responder. Empreender é isso. Só vou responder só amanhã. Eu só respondo se caso eu não esteja com a agenda, não esteja em casa, aí eu respondo no dia seguinte. Mas é o trabalho humanizado que isso faz as pessoas me conhecerem mais e falam assim, olha, a Rosângela é super paciente, ela trabalha, além do trabalho dela, ela trata o cliente ali parecendo que é tipo como se fosse um membro da família. É como se ele fosse o único, né? Como se ele fosse, não, ele é o único naquele momento dele. É único naquele momento, então eu atendo todas as minhas clientes com todo o carinho, com toda a atenção, não tem essa diferença, é porque o Levi é meu amigo, eu atendo ele melhor. Porque outra pessoa não é minha amiga, então eu não vou atender tão bem. Não, pra mim todos têm o mesmo valor, entendeu? Um trabalho humanizado é muito bom, porque aqui no Guarujá tá difícil, viu? É difícil. Muita gente reclama de atendimento, tem profissionais que respondem o cliente depois de 3, 4, 5 dias. É complicado. E a gente sabe, eu prezo muito pelo atendimento humanizado, eu falo muito sobre a humanização de um perfil, de um atendimento humanizado, e assim, se essa estratégia te trouxe até hoje, então o que é a pessoa não mudar um pouquinho o atendimento dela, tirar aquele atendimento automático e deixar humanizado, né? Isso, não ficar aquela coisa exatamente automática, muito robô. Na hora que você vai mandar mensagem, fica aquela coisa muito robótica. Eu não gosto como cliente. Então eu penso muito como cliente. Pessoas gostam de se conectar com pessoas, as pessoas não gostam de se conectar com máquinas, né? Exatamente. E Rô, vamos finalizar, o papo tá bom, mas você tem um bebê lá dentro. Pra gente finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem pra quem tá começando, ou às vezes nem pra quem tá começando, pra quem já tá no caminho, mas tipo, tá cansado, porque a gente sabe que é difícil. Os 5 primeiros anos, tipo, são os mais difíceis, né? Sim. Então deixa uma mensagem pra essas pessoas, tipo, que estão com dificuldades ou que está começando na área agora. Tá. O primeiro é não desistir, porque quando eu comecei foi muito difícil. Eu atendia às vezes uma cliente por semana, uma cliente por mês. Falava, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? É só não desistir e colocar Deus em primeiro lugar sempre, pedir direcionamento e não desistir, gente. Esse é o meu recadinho pra todos vocês. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio número 2 com a Rô. Pra mim foi um papo super agregador, porque só quem empreende sabe a dificuldade que é. E quem tá querendo entrar nesse ramo, o conselho que eu dou é entre, porque é um caminho difícil, mas é um caminho que vale a pena. Se hoje ela tem mais tempo pra ficar com o filho dela, se ela consegue um momento de lazer, é porque ela empreende.
né? Porém, a gente não para de trabalhar 24 horas. Não Nunca. para. Mas é isso, eu adorei o papo de hoje, muito obrigado. Se inscreve aqui, curte, compartilha com os amigos, porque é muito importante pra gente. Beleza? Muito importante, gente. Obrigado, pessoal. Um beijo. Beijo.